começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo, acompanhado sempre do nosso café Gogoni, café com grãos selecionados com aquela torra perfeita para extrair os melhores aromas e sabores com um bom café. Nada daquele carvão que você toma por aí. Quer conhecer? Manda um direct, manda uma mensagem no YouTube, vem aqui, marca com a gente, conhece o estúdio e toma um cafezinho Gogoni com a gente. É isso aí, você que nos acompanha aqui no Instagram, a gente não tá no Instagram ainda, no YouTube, curte, compartilha e comenta, nós precisamos da interação para saber como a audiência está recebendo nosso conteúdo. Xinga, fala qualquer coisa aí, tá valendo, o importante é interagir. Hoje, nosso convidado para bater um papo gostoso aqui sobre empreendedorismo, negócios e outros assuntos em geral que a gente já estava comentando aqui, Levi Gimenez, da Ganas Educação e Consultoria. Levi, muito obrigado aí por ter aceito o convite para bater esse papo aqui, trazer um conteúdo para os aspirantes a empreendedores que estão nos acompanhando, os empreendedores que querem melhorar os negócios. Quem sabe pegar algumas dicas com ele aí também para a gente aprender. Com certeza, obrigado, Levi. Eu que agradeço o convite e o café, Opa. né? Café maravilhoso. E, bom, eu sou Levi Gimenez, né? Eu, na maior parte da minha vida, fui professor, né? Professor da área de finanças, professor da área de controladoria, sempre palestrante pelo Conselho de Contabilidade e sempre buscando ajudar o empreendedor, né? E a partir de uma determinada... Eu não sou, assim, aquele empreendedor serial, aquele empreendedor raiz que já nasceu empreendendo. Não. Eu, aos 20 anos, eu me aventurei, montamos uma lanchonete numa cidade do interior de São Paulo, Araçariguama, e, bom, nós não sabíamos nem fritar batata direito. Caraca! Não é piada. É risível, mas não é piada. Porque de desespero. Não, mas é comum. Eu Isso também é mais fui comum. da área da alimentação. Isso é uma realidade. As pessoas empreendem na cozinha porque, teoricamente, é fácil. Mas tem segredos? Não, tem detalhes. Tem detalhes. Na verdade, eu diria que essa para mim são dos mitos do mercado. Que como todo mundo precisa comer, mexer com comida é muito fácil. Eu diria que não, mexer com comida tem um risco tão grande como qualquer outro negócio, né? Você monta um restaurante e não quer dizer que o público vai gostar da sua comida, né? E tem outro detalhe, você tem que estar sempre criando, sempre inovando, porque ninguém aguenta comer a mesma comida sempre, né? Então, e aí você tem que ter uma boa gestão, você tem que entender de custos. Traduzindo, você precisa ser um empreendedor, um super empreendedor para mexer com comida, não existe nenhum benefício com isso, não. Mas não precisa dizer o que aconteceu com o restaurante, né? Desculpa, não era um restaurante, era uma lanchonete. Fechei, né? Peguei aquela primeira parte. Rapaz, eu não vou lembrar, faz muito tempo. Mas foi da época do Plano Collor, só para você, agora deu para situar, né? E aí, um aumento de inflação absurdo, começou um super consumo, principalmente na área de comida, e aí você tinha dificuldade em comprar, né? E aquelas coisas que a gente vive no nosso dia a dia, mas naquele momento eu não tinha maturidade para fazer a gestão e conseguir controlar o negócio. E eu me casei na sequência, né? E minha primeira mulher ficou 2 anos passando um perrengue danado porque eu estava pagando o banco, né? Eu não fiquei devendo para ninguém. E aí, acho que ali foi o primeiro grande aprendizado meu. E acho que talvez até ajudou a ir à frente aquela crença limitante que manda a gente parar de empreender e volta para a CLT. E foi exatamente o que eu fiz, né? E aí eu passei muitos anos na área financeira, E aí, há uns 15 anos atrás, eu ganhei vamos dizer, uma motivação para empreender, né? Eu estava muito bem numa empresa, CFO, achando que ia ser CEO, e a empresa vendeu para uma dessas empresas que estava envolvida na Lava Jato. Nossa. Tomou um calote de 3 milhões de euros, e aí era uma empresa belga, resolveu sair do país. E aí eu fui empreender, já estava numa idade, então eu já sou que eu posso dizer, de um empreendedor idoso, porque eu comecei a empreender, eu já estava com mais de 45 anos, que é
uma faixa que antigamente estava aposentando, né? Então, Mais ou menos. mas o que foi bom disso é que eu comecei a aprender com mais substância, né? Entendendo mais de gestão, maturidade, exatamente, mas entendendo mais de gestão, de custo, fluxo, caixa. Aí também fui para o mercado agora, se lá atrás eu não me meti com um negócio que eu não entendia, eu fui para o ramo da educação, fui trabalhar com polos educacionais, que não era assim algo tão novo para mim, porque eu conhecia educação, vivia educação há muitos anos como professor, e aí agora foi o grande desafio. Qual o grande desafio? Vender. Não existe empreendedorismo sem vendas. E eu fui aprender a vender, né? E foi uma coisa... negócio sem venda. Não existe negócio. Não existe negócio sem venda, exatamente. Se você estiver fazendo alguma coisa, mesmo que ela seja grande e você não está conseguindo vender e não está ganhando dinheiro, é hobby, né? É um hobby meio caro às vezes, mas... Ou é o governo. Ou é governo. Ou é governo. O fator governo não pode ser ignorado. Então veja isso. Uma das coisas que o país pode melhorar é privatizar o governo, né? Então Polêmica. Alerta de polêmica. E aí eu comecei com um polo, né? E comecei com todos aqueles problemas do empreendedor pequeno, né? Mão de obra, ninguém quer trabalhar para você. Mesmo que o seu salário seja bom, você não tem um negócio que o camarada aqui... Eu não falo ninguém, eu estou falando de talento. Gente que tem visão, gente que tem ambição. Esse camarada quer algo maior. Ele não quer trabalhar para você, não quer apostar no seu negócio. Então fica um pouco complicado, né? Então eu comecei, num primeiro momento, eu empresário, né? Eu empresário, então eu chegava de manhã, abria o polo, lavava os banheiros, limpava o polo, abria o polo, atendia o aluno, vendia, ensinava a entrar na plataforma, fazia parte acadêmica. Serviu o café. Fazia e servia o café, é verdade, bem lembrado, bem lembrado. O café num polo não pode, um polo sem café não é um polo. Então, mas ali foi um aprendizado tão fantástico, porque embora, assim, me comunicar nunca foi um problema, né? Ao contrário, mas eu não tive problema para vender. Primeiro foi aprendendo, né? Depois eu comecei a gostar, né? Até deixa eu te interromper para fazer uma pergunta. Você está falando de vendas. Você, em algum outro momento da sua vida, você lidou com vendas ou só quando você entrou nessa parte dos polos educacionais? Quando eu entrei na parte de polos educacionais, eu não vendia nem carro. Meu carro era meu irmão que vendia. Quando eu precisava trocar de carro, era meu irmão que vendia, eu dava por conta do carro que, né, você está tirando. Mas você se identificou nesse mercado de vendas? Eu me identifiquei. Sabe por quê? Porque venda é gente. É gente vendendo para gente. Eu sei que nós vamos entrar numa polêmica aí com a turma do marketing digital e etc. Mas... Pode entrar, mas é um fato. No final... Não vende se não for para a pessoa. No final é vendas, né? Com mais um detalhe adicional. Você não vende nada. A pessoa compra, né? Então ela compra porque ela precisa, porque ela necessita, porque ela tem um desejo, porque ela tem uma paixão. Ou seja, nós estamos falando não só de que você vender é compreender as necessidades humanas e atender. Então, e eu me identifiquei muito com isso. Eu me identifiquei. Talvez porque eu já viesse da sala de aula, eu nunca pensei nisso, ó. Pode até sair besteira aqui, mas talvez porque viesse já da sala de aula, onde o bom professor é um servidor, né? É um cara que te ajuda na tua vida, né? Um camarada que traz coisas, que tem duas formas de você trazer conhecimento, né? Despejando ou doando, né? Despejando aquele, você vai lá, dá o conteúdo para o camarada, faz a prova, passou, não passou, pouco não é uma coisa importante para você. E quando você trabalha o ensino como missão, né, de você querer ajudar as pessoas a construir, né, as pessoas a construírem, evoluir, né, e é que você dá a aula de uma outra forma, né, e essa outra aula, hoje eu tenho amigos que são professores porque um dia eles tiveram aula comigo e eles falam isso abertamente, né, então entrega, né? Entrega.
E vender é uma entrega, né? Tanto é que assim, quando a ansiedade de vender não faz com que você não venda. Então, quando eu vejo isso com o meu pessoal, e nós aprendemos da pior forma possível, não vendendo, né? Porque a gente tinha muita ansiedade de vender e estava muito preocupado com a meta. Não é que você não tem que se preocupar com a meta, não. Gente sem meta não é só em vendas, não é na vida. Não chega a lugar nenhum, né? Então, a gente está muito preocupado com a meta que a universidade passava, muito preocupado com isso, e esquecemos do processo, da jornada. Então, o aluno que procura o ensino à distância, em grande maioria, ele tem um problema que ele precisa resolver. Qual é? Ele precisa fazer um curso superior. Seja para evoluir na carreira, seja pelo propósito dele mesmo de acrescentar conhecimento que ele quer mudar de carreira, qualquer coisa assim. Isso, exatamente. O motivo exato, cada um tem o seu. Não são muitos os motivos, você já falou os principais aí, né? O principal é que você precisa botar dinheiro em casa, né? E esse aumentar a renda, né? Nem todas as pessoas têm muita clareza de futuro. Isso é fato. Eu ouso dizer que a minoria tem. A minoria tem. Eu não queria dizer isso para não polemizar. Você caiu. Mas a minoria. Eu acho que se você... eu tiro isso, eu e o Felipe, a gente conversa muito sobre isso. Se você entrar numa empresa hoje, sei lá, Caterpillar, fazer essa pergunta, qual que é a tua visão, qual que é a tua meta, o que você pensa para daqui 5 anos, todo mundo gagueja e não sabe. Por que você está aqui? É uma especulação nossa, Uma especulação nossa. Mas é que eu sinto isso porque eu conheci a gente conhece pessoas no dia a dia e como é uma consulta que me interessa, eu faço essa pergunta. Sim. Eu faço essa pergunta de churrasco, eu acabo com churrasco. Essa é a minha meta, destruir churrasco. Então, se você distribuidor de relacionamento. A gente chega e tá numa conversa, mas o que você quer pra sua vida? O que você busca? Aí a pessoa dá uma... Não, o que você pensa daqui 20 anos, 30 anos? Não que eu saiba, tá? O Felipe me conhece, eu sou um desses. Meio perdidão, assim, meio... Cara, o que eu vou fazer? Mas eu acordei quando eu comecei a estudar, fazer cursos, fazer treinamento, fez o Empretec, foi onde deu um... Cara, não sei. Isso é um fato tão interessante que teve uma época da vida que eu dei muito apoio a pequeno e médio empresário e acabei meio que virando uma especialidade minha, né? Trabalhar em empresas de pequenas, médias, até mesmo como funcionário, como não seletista, mas prestando serviço há mais tempo do que uma assessoria, efetivamente. 100, 200 horas por mês, né? PJ. PJ. E as empresas às vezes não têm futuro definido. Não tem futuro definido. Então é assim, essas foram coisas. Se o dono não tem, a empresa vai ter. Isso, exatamente. Bom, a gente está vendo isso, né, para entender, estamos fazendo um curso juntos aqui. Isso. Que esse episódio vai ao ar depois que o curso já acabou. Mas é só a gente ver lá dentro do curso como que tá. As pessoas não têm as metas, não sabem. Né? Estamos ali, inclusive, para entender isso. A boa parte de nós estamos ali para isso. E o mais interessante é um curso sobre vendas. Liderança de vendas. Olha, liderança de vendas. O líder de vendas não tem muita clareza, né, final. O próprio Empretec mostrou isso pra gente. Tava lá 20 empresários, tinham pequenos, mas a maioria acho que estava ali num médio para pequeno porte já de faturamento, e o pessoal estava vendo borboleta. Quando começava a conversar, a perguntar... Eu sempre volto que assim, é o nosso modelo de educação, né? E aí eu não falo só educação formal, não. É educação histórico-cultural do Brasil, né? Falta essa dificuldade de ter um propósito para o futuro. E aí é aquele clássico, né? Mas o que você quer para daqui 5 anos? Não, mas daqui 5 anos tá muito longe. Até lá eu penso, Não, tá muito longe. Aí chegou esses 5 anos, o que você fez? O mais escuto você saiu de onde você estava? O mais escuto não sei nem se vou estar vivo. Estatisticamente você vai. Aliás, quem responde isso ainda vai viver mais uns 50 anos. Né? Eu acho que isso foi o modelo de educação nosso. Aliás, eu não consigo dizer um modelo de educação. Eu diria que, olha, eu não gosto nem de Paulo Freire, nem da lógica da educação bancária, ensino bancário, etc. Mas eu acho que ele tem um pouco de lógica no que ele fala. Não sei se Paulo Freire, Eu queria entender o que é educação bancária. Educação bancária é aquela educação que você vai lá, é formal, bancária vem de banco, né? Seria o descarregar conhecimento. Descarregar conhecimento. Que é o sistema educacional vigente
gente no Brasil praticamente. Hoje é uma mistura, né? Gente no Brasil, na uma boa parte do mundo, a gente não pode só trazer esse problema só para nós, não. E eu não diria que é educação bancária, mas eu chamaria isso de escolarização. Você foi escolarizado. Porque a educação é algo mais, a educação te prepara para a vida. A escolarização não necessariamente. Ela te dá elementos que vão te ajudar na vida, mas você vai ter que sair buscando muito mais coisa. E ela não te preparou para você buscar. Este é o pior. Entendi. Basicamente seria a escolarização, ele te entrega o modelo pronto, você tem que seguir isso aqui, é um fluxograma. Isso, bem por isso. O que isso. você está falando seria, sai desse fluxograma e pensa. Quais são outras alternativas que fogem disso aqui? Isso, exatamente. Padrão, na realidade. Porque o pessoal fala muito em pensamento crítico, mas o pensamento crítico, ele está muito associado a um modelo ideológico, e não a um modelo que eu diria assim, um modelo que vai te ajudar a pensar, mas para aplicar na sua vida, que pode ser uma ideológica também, até pode, mas não necessariamente. Mas eu acho que eu entendi, acho que você está querendo dizer, não sei se você corrige se eu estiver errado, que esse pensamento crítico, ele vem de uma ideologia e ele te amarra a ela. Ele não está te falando assim, seja crítico, avalie todas as opções e escolha. Não, ele está te falando, seja crítico a isso e vem para cá. Seja crítico dentro da minha caixinha. É isso que eu dentro vejo. da minha caixinha. Siga o meu fluxograma. Exatamente. Critica, vou falar aqui porque a gente está falando de Paulo Freire, a gente sabe quem ele é. Ele é a pessoa que mais destruiu o ensino nesse país. Tem essa vertente de visão. Então, é um pensamento mais à esquerda. É ele que está falando, mas eu concordo. Eu não sei o que pensar, tá? Porque eu vejo que tem muita pessoa boa elogiando, e eu nunca li nenhuma obra do Paulo Freire. Com certeza tem pontos positivos, mas... Tem pontos positivos. Eu conheço ele mais pela crítica do que de fato pela obra, então eu tento não entrar no flow. Mas isso é uma verdade, porque os professores, a maioria da pessoa de esquerda, e os professores, falando de professor propriamente dito, ele traz essa visão. E eu vi isso com meu filho agora. Meu filho está no ensino médio, teve um professor que fez um comentário, ele discordou e, ele não quis debater com ela, levou para casa. Eu falei, mas o que ela te respondeu quando você usou esse argumento? Ele tentou dar um outro ponto de vista. Ela falou que eu estava errado. Eu falei, mas qual é o argumento que ela usou? Não, ela não usou. Ela falou que eu estava errado e seguiu a aula. E aí eu fiquei com aquela cara de pastel ali e também não quis mais debater. Então eu falei, não, você tá certo, também não vai adiantar discutir isso em sala. Não. Mas e se ele discutir, ele vai ser retaliado, que é esse o modus operandi, né? E o problema dos grandes autores, não só de Paulo Freire, mas eu acho que em particular nesse caso dele, é que muita gente não citou muito e não leu nada. Como tudo. Né? Cara, você está falando um negócio aqui, a gente conversou com alguns pré-candidatos de esquerda e defendendo comunismo, socialismo. Eu duvido que esses caras tenham lido efetivamente uma obra de Marx a fundo, entendido, interpretado isso. Vai pela ideologia que se ouve na esquina. E dos doutrinadores do partido. E da direita também, tá? Da direita também. Exatamente. Você vai falar, você vai ver. Privatiza tudo. Não, calma, segura também. Os pensadores liberais, o cara fala, sou liberal, tá? Mas quem você leu? Quem que é liberal? Isso, vamos começar primeiro perguntando o que é ser liberal, né? Então é complexo, né? E aí, então, retomando, que a gente tergiversou um pouco, é que eu trouxe para dentro da empresa, para as vendas, isso. E aí a gente tem uma coisa que eu levo muito a sério, são as vendas, né? E isso ajuda o teu negócio a crescer, isso te ajuda a melhorar a cultura da sua empresa. Toda empresa tem que ter cultura, tem que estar muito claro, né? Tem que estar muito clara a cultura da sua empresa. Boa ou não existe cultura boa ou ruim, né? Isso é uma questão de perspectiva, mas a cultura tem que estar muito clara, né? E o mais importante no passado, se você pegar algum vídeo meu, você vai ver eu falando que, olha, esse negócio de propósito não é bem assim, primeiro você atira, depois você pinta o alvo, né? Mas depois, rapaz, eu fui começando a refletir, e quando eu comecei a empreender eu tinha um propósito, que era formar pessoas, e eu tinha inclusive uma meta de formar pessoas. Isso é propósito. Então eu falava muito dessa história de você primeiro se atira, depois você pinta o alvo, mas eu tinha um propósito, e hoje eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque quando a sua empresa não precisa você ter 10 funcionários, 100 funcionários para você chegar, e você começa com 1, porque quando vier o segundo,
primeiro já tem uma cultura, já sabe. Vai transferindo de um para outro. Isso, Até exatamente. porque, isso é interessante que você está falando, porque às vezes o empresário ele começa sem ter e ele vai montando um time. Quando ele vê, ele tem que ensinar 10, 15 pessoas um negócio que ele não testou em nenhum. Como você está mais próximo do um funcionário, tá, o dono em um, é muito mais fácil você passar para ele no dia a dia e ele absorver isso de forma integral. E aí quando chegar os próximos, ele te ajuda a ir compartilhando esse conhecimento. Do que sentar 10 e você falar, ó, agora a gente tem propósito. Para falar, o que é isso? Agora a gente tem uma cultura. Ele fala, eu nunca tive isso, agora a gente tem uma visão, missão e valor. Aí o primeiro fala, não, isso aí é papagaiado, nunca teve essa merda aí. Agora você vai me encher o saco mais serviço. E vamos lembrar, né? O pequeno empresário, a pequena empresa, ela é familiar por natureza. Você começa você vai trazer pessoas da sua família para te ajudar. São confiança, né? Que são de confiança. Você vai cometer erros enormes por causa disso, mas e tem que ser assim, né? Até porque a família vai aglutinar mais no teu propósito do que um terceiro que não te conhece. Né? E depois você vai ter um momento que você vai ter que começar a se livrar da família, né? Então, a única coisa que você talvez não consiga se livrar, a não ser por um divórcio oneroso, é da sua mulher, mas o restante da família, devagar você vai precisar trocando. Não só a família, aquele cara que lá atrás, no comecinho, virou parte da sua família. O primeiro, segundo, terceiro funcionário, você vai precisar também ir... A não ser que ele evolua junto com o negócio. A não ser que ele evolua junto com o negócio, o que é meio raro, porque à medida que você vai crescendo, você vai subindo a régua. E chega uma hora que você vai subindo a régua para você e para o negócio, para você e para o negócio. Só que por estar mais envolvido com o negócio, a sua régua sempre vai subir mais. Porque se a sua régua não subir mais, você vai quebrar. Agora eu acho que eu entendi quando você disse que é difícil conseguir funcionários, trabalhadores na sua empresa, justamente por conta disso. Porque se você consegue alguém com o propósito, ele vai crescer junto com você e com a empresa. Isso, exatamente. Só que é difícil para um pequeno empresário pagar uma pessoa dessa, conseguir atrair uma pessoa dessa, porque realmente o negócio está no começo. Montei a empresa hoje, preciso de gente. E aí? Não, você montou a empresa agora, vou trabalhar para você. Como é que você vai conseguir me pagar? Como que eu vou crescer dentro da empresa? A não ser que seja alguém de muita mente aberta, que veja um potencial no negócio para crescer relativamente rápido, porque o cara também tem esse seio, né? Sim. Só que está entrando no negócio, quer crescer, mas ela quer crescer mais rápido. Não dá para você ficar pagando 2 mil para ela por 5 anos. Sim. E se ela for uma pessoa ambiciosa, ela não interessa isso, né? Fica difícil você também estruturar. Nem todas as áreas você consegue estruturar um modelo de negócio onde ele ganhe com você, que é o caminho, né? A área de venda você consegue fazer isso relativamente mais fácil, né? Comissiona, dá metas, paga por metas, etc. Mas quando você está falando a área administrativa, isso é um pouquinho mais complicado, né? Porque mesmo que você tenha elementos de mensuração, KPI certinho, isso fica um pouquinho mais complicado. E ainda mais dentro de uma pequena empresa que esses indicadores não existem, né? Normalmente. Não existem. Não existe. Não existe, porque quando você pega hoje a empresa, e isso inclusive vem de uma cultural, pequeno empresário não tem contabilidade. Não tem. Mas ele paga o contador. Ele paga o contador. Não paga. Não paga, ele dá uma contribuição. Sim. Porque o valor que ele paga não é suficiente para ter um serviço de contabilidade bem feito. Eu mudei. Ele é contador. Eu sou contador. Eu também. Eu mudei a forma de abordar cliente por causa disso. Porque antes eu queria vender contabilidade, quando eu comecei a entender o escritório. Só que quando eu fiz o levantamento de custo, quanto cobrava fazer uma contabilidade, e olhei para o mercado, não era competitivo. Não era competitivo. Aí eu comecei a conversar com os empresários e perguntar. Eu falei, o que o seu contador te entrega? Ele me entrega a guia do DAS e a folha. Porque eu entendi que o mercado não estava buscando contabilidade de pequeno empresário. Ele estava buscando um cara para fazer a guia, para emitir a guia. Então aí nós temos dois problemas. Muitos problemas, na verdade. Aliás, muitos, né? Dois gravíssimos. Primeiro, o contador tem que fazer contabilidade. Sim. Ponto. Isso ele tem que fazer, isso está na lei das pequenas e médias, desculpa, né? Não é lei, né? Mas é no conselho. No pronunciamento das pequenas e médias empresas que ele deveria ter balanço, DRE e notas explicativas. Sim. Independente do tamanho dele. Bom, ninguém tem. Agora, esse é o primeiro problema. Esse problema eu acho que é mais do contador do que porque
porque ele pode ser penalizado e o cliente dele não. Então, mas o pior, eu acho que o pior que ele tem, Kleber, que é a seguinte: quando ele não está fazendo esse serviço, que ele não está cobrando, aí tem dois problemas. Tem um tamanho de cliente que não pode pagar mesmo. E tem um outro que pode e deveria pagar, mas ele não tem a cultura da importância daquela informação, que é o que eu venho falando em muitas palestras sobre isso, quando eu falo palestra para os contadores, para o público contábil, é justamente isso. Vale a pena você pagar mais por uma informação que vai te ajudar no processo decisório. Quando você tem aquele cliente que você entrega balanço, certo? Você senta uma vez por mês com ele lá. Quando você está conversando com ele, você tem uma ferramenta, um diagnóstico, um balanço é um monte de número, certo? Uma DRE é um monte de número que diz que você teve um determinado resultado. Se isso foi bem feito, se a empresa te deu os instrumentos, os documentos para você fazer, você tem uma fonte de informação ali ferrada. Você pega aquilo lá, você pega o teu balanço, pega o teu ano inteiro, não vou nem falar de um prazo maior que seria o ideal, mas você pega 12 meses, põe numa planilha Excel, todo mundo tem, põe no Google Sheet, que todo mundo tem, e você faz só faz só com a DRE. Pega lá e compara os teus custos, compara os teus preços, a sua despesa, olha o teu lucro, olha a evolução disso. O importante não é o dado que está ali dentro, mas a informação que ela vai te trazer. E mais importante, como dizia um professor que eu tive no mestrado, mais importante que os números são as perguntas que você pode fazer sobre eles. E mais importante que as perguntas são as respostas. Vou dar um exemplo. Faturamento aumentou 20%. Boa informação. Excelente. Progredimos? Não sei. O meu custo para fazer esse faturamento aumentou quanto? Tua área de vendas deu quanto de desconto? Você precisou dar frete gratuito? Você precisou fazer isso? Você precisou fazer aquilo? Lá no bottom line, sobrou menos dinheiro. No fim, o que importa é o resultado. Tem um cliente meu que gosta da contabilidade que analisa e fala: para mim o que importa é a última e não a primeira. É a última linha do balanço da DRE, não é a primeira. É o lucro líquido, porque ninguém é louco aqui, está dizendo que não é importante vender mais. Sim, é importante vender mais. De forma saudável. Mas de forma saudável, com margem. Então, quando você apresenta isso, que você olha, o cara fala: eu tenho que mexer aqui, eu tenho que mexer aqui, eu tenho que mexer aqui. Olha, eu preciso fazer... Amanhã, segunda-feira, eu vou arrebentar meu pessoal de vendas. Olha, chama aqui o pessoal, vamos ver custo. Você mexe a empresa como um todo na direção do quê? Do bottom line, né? Do bottom line. Então, porque assim, se eu fiz meu negócio é cíclico. Então a gente tem, como as matrículas são semestrais, o negócio é cíclico. E em função do presencial, isso está mudando em função de algumas políticas que janeiro é um bom mês, fevereiro é um excelente mês, março é um bom mês, abril é mais ou menos, maio e aí começa de novo. Então nós temos duas 6 meses, o negócio é sazonal, com 6 meses com mais reflexo no negócio. E terminou o mês, eu faço um kick-off, aquela reunião de lançamento, alinhamento, para onde nós vamos, onde nós erramos, o que nós acertamos, mas isso do período, porque eu já faço isso semanalmente. Toda segunda eu faço isso, né? Então, monitoramento constante o negócio. Exatamente. Segunda-feira é a reunião do amor e da porrada. Depende da semana. Né? Então, se todo mundo cumpriu as metas a semana anterior, é reunião de amor, né? Depende do que diz o gráfico. Nós só vamos comemorar, porque nós temos que comemorar, né? E a próxima, e na segunda-feira nós vamos fazer a reunião da semana, né? E como empreendedor, no fim de semana, eu fecho os números, né? Porque eu sou um pequeno empreendedor, eu não tenho um monte de gente para fazer, uma pessoa faz outra, né? Olha, hoje a gente tem 7 polos e temos 12 pessoas. É bem pouco, somos poucos, né? Na gestão, basicamente sou eu e uma pessoa, né? Então o restante é comercial e acadêmico, e a gente tem, teoricamente, deveriam ser 14 pessoas, mas conforme a gente foi abrindo mais polos,
da mesma bandeira, a gente conseguiu alguns ganhos de escala, principalmente na parte acadêmica. Bom, com isso, com esse time pequeno, você não tem como fazer muito diferente. Então tem que ir lá e fazer você o controle, fazer os KPIs, né? Você faz os KPIs para você também, né? Porque, né? E aí... Você é parte da equipe, né? Você é parte da equipe, né? E se você não se exigir, você vai exigir de quem? Então, aí o que a gente faz aqui? Segunda-feira é reunião de vendas, conversa sobre vendas, a gente planejamos a semana, então, ok. No meio da semana, eu faço uma reunião, agora é uma reunião de alinhamento. Pipeline. Esse cara aqui, como é que tá? Esse cara aqui, como é que tá? É uma reunião de alinhamento. Exatamente, uma reunião de alinhamento. E tem outras reuniões que a gente vai fazendo de vendas para ir ajudando no processo e garantir a meta e claro, né? Eu uso agência, né? Eu não tenho braço interno para fazer, então eu uso agência. Bom, eu uso quase metade do que eu vendo vem dos leads que a agência manda para mim. Mas eu preciso tomar muito cuidado, porque assim, tenho KPIs para tudo isso, porque os meus amigos de agência que me perdoem, eu estou muito pouco. Para mim, custo por clique não diz nada. Né? Para mim, o que diz é conversão. E inclui o que eu pago para a agência. Então, é tudo que eu gastei para gerar a matrícula, tudo que eu gastei dividido pela quantidade de matrícula. Ninguém gosta desse número, porque o camarada fala assim, não, o meu custo por clique está R$9. Eu falo, não, o meu custo por conversão está 220. Não adianta nada ter Perfeito, 5 mil cliques ali, vende um. Exatamente. Sabe por quê? Porque você tem que entender os KPIs do seu negócio. Meu negócio tem só 2 KPIs, conversão e retenção. E claro que isso abre em outros KPIs, mas 2 grandes KPIs, conversão e retenção. É isso que garante o meu faturamento. Então, esses outros números que vão me apresentando no meio do caminho, eu não quero nem saber. Essa reunião com a agência eu não faço, né? Porque a língua deles não é a mesma que a minha. Agora, eu tenho que estar sempre preocupado. É polêmico isso, hein? Vou apanhar dos meus amigos aí, inclusive, aí, da área de marketing digital. Por quê? Porque se você pede mais lead, ele te dá, só que cai a conversão. Sim. Então, o lead qualificado fica mais caro, menor volume, obviamente. Exatamente. Né? Então, e quando você fala com ele, você fala assim, não, mas converte 20%. Pô, precisa me dar esse cara que converte 20%, porque o meu melhor vendedor converte 7%. 7% de lead meta. De 5% a 7%. E depois eu fui conversando com as pessoas que medem e descobri que os números não são muito diferentes disso. Tem gente que sai um pouquinho mais, faz um pouquinho mais, um trabalho um pouco melhor. Isso no seu mercado. No meu mercado. Não muda muito de mercado para mercado. Não. Isso muda de bandeira para bandeira. Também. Também você tem a marca, né? Tem a marca, tem bandeiras que focam mais, a maioria das bandeiras não falam em venda e focam em preço. Ixi, vou perder o contrato hoje. E tem outras que são um pouco mais prime, que estão menos preocupadas com preço e mais preocupadas com qualidade, com outro. Então há uma diferença também. E tem público para tudo. A gente sempre diz isso aqui. Público para tudo. Se você está cobrando preço, você vai atingir um público de preço. Se você está vendendo qualidade e valor, diferencial, você vai atingir. Você vai ter isso. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado todo mundo pode pagar o melhor. Mas o cara quer estudar, o cara quer comprar, quer ter um carro. Nem todo mundo compra uma Ferrari. Eu não comprei a minha ainda, tô batalhando. Nem todo mundo quer comprar um, sei lá, o Uno. O Uno não vende mais. Acho que vende, usadinho. Usado. Mas é o mercado do carro usado. Tem mercado para todo mundo. E tem um... É que a universidade não dá para você comprar um curso que já foi feito. Não, um diploma do outro, velho. Eu vendo meu diploma para alguém. Tem uns casos aí de diploma falso, mas... Abafado. Então, agora, o grande aprendizado, ao longo desses anos aí com polos, tem um que eu aprendi a vender, né? E acho que hoje talvez seja a área que eu tenho mais focado,
mercado é a área de vendas, né? Não, tem hora que até eu estou lá olhando o que o pessoal está fazendo, porque a gente trabalha com um chatbot, onde você consegue ver as conversas, né? Tem hora que o cara está lá, dá uma vontade de você entrar e falar com o cliente, vender, né? E tem hora que você tem que fazer isso, porque você precisa ser o melhor vendedor da sua empresa. E por que você precisa ser o melhor vendedor da sua empresa? Porque você passa a ser respeitado pela equipe de vendas e diminui os negros tentando passar a perna em você, né? Que é um ambiente que hoje, eu acho que na minha empresa não tem mais, né? A gente conseguiu, somos poucos, mas estamos alinhados com algumas coisas. E uma das coisas que a gente está alinhado é: aqui não se engana cliente, aqui não se engana cliente. Então, aluno é cliente, aluno precisa ser tratado com o cliente, porque ele precisa ser tratado com respeito, ele precisa receber um bom produto, ele tem que receber um bom serviço, que é o nosso caso. Nós somos polo, nós prestamos um serviço da venda até o momento que o aluno se forma. E depois, claro, a gente tenta vender uma pós-graduação para ele continuar aluno, né? Que não é um negócio como de recorrência. Eu não tenho um negócio de recorrência. O camarada compra, fica comigo 2, 3 ou 4 anos, depois, mais as DPs, e depois eu não tenho a recorrência, né? Eu tenho só mensalidade, né? Mas ok, não deixa de ser a gente entendendo o negócio, né? O ponto mais crítico do negócio talvez aí é a retenção. No EAD a retenção é muito difícil, né? Nós trabalhamos com um público que desiste muito. Você tem esse número de conversão para retenção? Olha, a retenção vai variar um pouco de universidade para universidade, mas ela vai aí, está entre 18% e 30%. É muito, o aluno que se forma é bem pouco em relação ao aluno que entra. Eu te perguntei porque no mercado tradicional, talvez, de comércio, acho que é menor ainda. Para mim é um absurdo, porque se você já tem um cliente, para você vender de novo para esse cliente é muito mais fácil do que você ganhar um novo cliente. Na minha concepção, até porque o meu mercado eu não ganho novos clientes, eu nem tenho espaço para isso. Então eu vendo com recorrência para o mesmo cliente. Meu negócio principal é esse. No comércio de rua é um pouco diferente, mas se você tem ali um CRM bom, se acompanha o histórico desse cliente, faz uma oferta ativa, chama o cliente de novo com uma certa recorrência. Lógico, muda muito de tipo de produto para produto, mas é mais fácil você vender para alguém que já comprou na sua loja do que você buscar um novo cliente. O que você colocou é bem isso. Difícil é. Difícil é. Difícil é. Isso aí não tem. Mas tem o mais difícil e o menos difícil. Mas, o que o Gustavo falou no último programa que a gente foi ao ar hoje, inclusive. Não tem tempo para fazer, mas tem para refazer. Que foi o título do episódio. Porque é isso, dá um trabalho para você fazer isso, só que depois vai chegar uma hora que você olha a tua loja e ela tá vazia. Você fala, nossa, mês passado tava cheio. Então, se você tivesse anotado o nome... Vazia de cliente, cheio de produto. Esse é o cliente mais barato que você tem, indicação. E o de maior conversão. O segundo cliente mais barato que você tem, que infelizmente eu não tenho, é o seu cliente, né? Agora, eu vi isso na minha carreira o tempo todo, a gente buscando cliente e prospectando, e bota vendedor na rua, e faz estudo técnico, e faz isso, faz aquilo, e fecha negócio com um novo cliente, e o cliente que você já tinha está fechando com o concorrente. Abandonado. Porque ele ficou abandonado. Então, é o segundo cliente mais barato, que é o seu cliente do dia a dia. Agora, acho que talvez uma coisa muito crítica nesse sentido é que nós não temos uma tradição grande de pós-venda. Se a gente pensar em termos de vendas, se a gente pensar no passado, se olhar 20, 30 anos atrás, você vai ver que o pós-venda era alguma coisa que você tinha que fazer, e aquilo era uma receita incremental. Aí, a partir do momento que nós começamos, e também vem ferramentas, né? Quando é que você começa a poder implantar um CRM, você poder ter um histórico maior do seu cliente, e você poder ver esse cliente como alguém que vai continuar, entre aspas, seu amigo. Alguém que, quando ele tiver uma necessidade, vai vir conversar primeiro com você. Porque se ele vier conversar primeiro com você, ele não compra mais de ninguém se você estiver fazendo um bom trabalho. Aí entra o problema do qualidade de atendimento. Tem lugar que você entra... O custo dessa equação é isso. Sim. Não, mas eu tenho que fazer uma análise comparativa. Porque você tem um custo de manter esse cliente e fazer esse cliente voltar, mas na maioria das vezes ele é menor do que você trazer um novo.
Ok, você fez um relacionamento, esse cliente te procurou de novo. Se o produto, o serviço que você tem para oferecer está muito além do que ele está buscando em termos de custo, Show. você não vai conseguir converter, independente se ele é seu amigo ou se ele batalha. Agora, se você não está longe da realidade de mercado daquilo que ele busca, se você não conseguir converter, é porque você é muito ruim nisso. Péssimo trabalho. Nesse sentido que eu quero dizer. Tirando o custo do produto, do serviço dessa equação, eu acho que é exatamente isso. Você fidelizar o cliente, se tornando amigo, se tornando próximo, íntimo, que seja, né? Porque depende muito do tipo de relacionamento e negócio que você tem. É isso. E hoje nós estamos tão automatizados que você começa fazendo isso com o seu funcionário. No dia do aniversário dele, você manda não precisa ser no dia do aniversário. Pega assim, fechamento de ciclo. Você vai ter aquele funcionário que se destacou e etc. Escreve a mão para ele, você agradece ele, parabeniza ele pelo resultado, sabe? Eu duvido que lá dentro ele não vai chorar, né? E nós podemos fazer isso com o cliente. Tem histórias muito bacanas aí que eu não vi, mas eu vi da época da pandemia, gente mandar a pizza para o camarada e mandar lá o bilhete. Nós estávamos com muita dificuldade e obrigado por você consumir a minha pizza porque você está ajudando eu a sobreviver. O cara escreveu e mandou para o cara. Pergunta para a pessoa que recebeu esse bilhete se hoje ele fala em trocar de pizzaria. Não, porque ele recebeu um carinho. É esse carinho que a gente não dá e quer que o cara volta, né? Então, eu não vou dizer para você que o nosso negócio é fantástico, que a gente trata o cliente como a gente devia e etc. Mas a gente está buscando isso, até sabe? porque cada cliente, cada pessoa quer ser tratada de uma maneira diferente também. Isso particularidade. Isso é uma coisa complexa. Eu tenho esse problema. Eu até brinquei, a gente fui jantar com a minha esposa outro dia, e o garçom era tão atencioso que minha esposa ficou incomodada. Tirou a privacidade. Porque, tipo assim, ela acabava de... eu tava na churrascaria em rodízio. Ela comendo, ela colocava o talher... Quer que eu troque o prato, não sabe? Tirava, trazia um prato limpo. Muito atencioso. Mas ele fez isso ela trocou de prato umas 4, 5 vezes na noite. E realmente muito atencioso. Ele estava tão atento à mesa. Talvez porque estava vazio o espaço, você consegue assim sempre. Mas era toda hora, tipo, ela virou um refrigerante assim, acabou a latinha que ele percebeu que ele já quer outro? Quer uma cerveja? Toda hora ele chegava, assim, a cada 10, 15 minutinhos ele tava falando com a gente. Mas muita atenção, só que incomodou, porque é o perfil da minha esposa. Ela prefere que você atenda ela bem na chegada, que você esteja à disposição quando ela te chamar. O perfil dela. É o perfil dela. Ela saiu de lá reclamando, falou, nossa, cara, chato, né? E não, ele tá fazendo o trabalho dele. É isso, ele tem que tratar. Se ele conseguir fazer isso com todas as mesas, todo mundo volta aqui. Que ele e todos os outros deviam fazer, né? Então, olha que interessante isso. Nós estamos tão acostumados a ser maltratados que a gente se surpreende quando o cara faz o trabalho dele. A gente não sabe receber elogio. Não sabe receber elogio. Eu fui dar uma palestra. Para com isso. Aceite o elogio. Aceite elogio. Elogio foi feito para ser aceitado. Né? Elogio, principalmente quando é honesto e não foi para massagear o seu ego porque está querendo alguma coisa. Né? Mas elogio foi feito para ser aceitado. Eu fui uma vez fazer uma palestra no interior de Pernambuco e à tarde eu gosto de cozinhar. E aí tinha uma loja de temperos e eu fui lá e, nossa, tinha vários temperos, eu comprei os temperos. A menina não olhou na minha cara. Ela simplesmente falou, dá isso aqui, ela pegou aqui, pegou ali, juntou, botou lá, fez a conta, vai pagar no... Como vai pagar? Vou pagar no débito. Passou a máquina, eu passei o cartão, ela não olhou na minha cara. E tinha uma pessoa lá no fundo, que eu presumi ser o dono, que também estava nem aí com nada, estava cuidando da vida dele lá. À noite, esse camarada está no meu curso. E a gente estava falando de vendas, a gente estava falando de atendimento. Caraca, que mundo pequeno. Que mundo pequeno. E adivinha quem foi que levantou a mão para falar que a gente não consegue funcionário para fazer bom atendimento? Nossa. Aquele cara que estava lá no fundo, que devia estar orientando essa menina, ela talvez não tenha... ela não foi treinada, né? Talvez fosse o primeiro dia dela ali, né? Não parecia, porque ela conhecia bem os produtos, mas... E aí, o que é este funcionário? O que é o bom atendimento
do teu cliente, é o reflexo do teu trabalho, do meu trabalho, é o reflexo da liderança. E eu disse isso para ele. Claro que eu não falei, cara, você deve ser um tremendo mal educado e aquela menina é um reflexo seu, porque você contrata gente igual a você. Esse é o primeiro erro de contratação que a gente faz. Mas com certeza era esse o problema. Eu não podia dizer exatamente isso para ele, eu tive que dizer de uma maneira polida, né? E falar de treinamento e etc. Esperamos que tenha entendido o recado. Mas quem é que precisava de treinamento? Era a menina? Era ele. Ele tinha que ser o primeiro. Ele que tinha que ser o primeiro, porque o dia que ele aprendesse a importância do cliente, né? Aquela menina, por exemplo, se ela me olhasse, eu não sei nem se ela era bonita ou feia, porque aí eu também não olhei na cara dela. Não deu Não houve espaço para isso. empatia, que é um ponto importantíssimo da venda, né? E aí, aquela menina poderia falar assim: o senhor não está precisando de um gengibre? O senhor não está precisando disso aqui? Olha o ticket, né? Olha, não é da minha conta, mas o senhor está pensando em fazer o quê? Ah, eu estou pensando em fazer... O senhor não está precisando daqui desse tempero de salsa? Ela poderia me fazer uma venda incremental e aquele camarada poderia estar ganhando mais dinheiro com venda incremental de uma boa parte de clientes, né? Infelizmente... E cativando os clientes, porque ele vai ser bem atendido, vai gostar, vai voltar, sabe que ele vai ter uma redação. Se tiver uma dúvida, vai voltar ali para perguntar. Tudo bem que essa menina não ia ser citada nesse episódio, né? Porque o atendimento dela seria um atendimento bom e a gente não estaria falando dela aqui. Mas, em compensação, eu teria comprado mais. Eu teria voltado lá. Agora, se eu for comprar tempero, eu sei onde eu não vou. Não, mas ou não. Ou você poderia estar dando um exemplo positivo aqui. Uma vez eu fui comprar um tempero, eu saí de lá e comprei um carro. Você já viu essa história? Tem uma piada sobre isso. Porque você poderia estar falando: olha, essa pessoa eu entrei para comprar salsinha e saí e gastei mais de R$500. Mas como assim? Olha o que ela foi incrementando. Isso. E às vezes você faz isso na feira. Eu gosto muito de comprar coisas in natura, né? Eu gosto de cozinhar. Os feirantes são muito bons nisso. Ô, dona Maria, você vai chegando e moça bonita, não paga mais, não leva. Isso. Não vai levar um tomate hoje? Aí você pensa, você para pensar. Quando você para pensar, às vezes você fala: tomate talvez não, mas eu estou esquecendo. Tomate não, mas você... Então, é isso, é venda, é relacionamento, é gostar de pessoas, é amar pessoas. Então... eu falo isso, acho que já falei até, que a gente gravou alguns outros votos sobre isso. O vendedor, como você disse, né? O vendedor não vende, o cliente que compra. O vendedor, ele é um especialista em relacionamento. Nada mais do que isso. Se não souber estreitar... Olha, o vendedor é isso aí. Além de vender, às vezes antes de ser vendedor... O bom vendedor, tá? O bom vendedor, sim. Antes de ser vendedor, ele é psicólogo, confidente, pedagogo, né? SOS, qualquer coisa. Sim. Porque às vezes tem pessoas que sentam na sua frente e elas não querem comprar nada, elas só querem conversar. Né? E olha, quando você dá atenção para a pessoa, você vende. Porque a pessoa entrou ali, uma mulher, vamos supor, ela quer fazer o curso de pedagogia. Ela tem 1 zilhão de problemas e ela não tem ninguém para conversar. Então ela vai ali, ela começa a conversar, primeiro ela vai para o filho, você dá uma atenção para a criança, pega lá uma balinha, dá para a criança, bom, aí já é técnica mesmo. Né? Aí você vai conversando com a mãe, oferece o café, ela relaxa e começa: olha, na verdade eu quero... Você vai entrando, conhecendo ela, e é aí que você vende, né? Para mim essa foi uma das coisas talvez mais difíceis em vendas, porque como eu sempre falei muito, né? Eu ouço pouco. É um problema que a escutativa é deficiente. Então, tá vendo? Eu não deixei vocês perguntarem, eu tô só falando. Mas a gente gosta de... Mas aqui a ideia é essa. E aí, eu tive que começar a aprender isso. E vou dizer que isso foi muito bom. Porque a primeira fase da minha vida como empreendedor, por ser inseguro também, né? Uma coisa nova. Experiência, né? Inexperiente na área, queria ter. Eu estava trocando a roda do carro andando.
Eu estava aprendendo e ensinando. Eu estava treinando o cara de uma coisa que eu estava terminando de aprender ou estava em processo de aprendizado. Vamos melhorar isso. A gente está sempre em processo de aprendizado, né? Então, cada dia a gente tem que procurar fazer curso, aplicar, né, para não virar gordura intelectual, fazer curso, trocar ideia, ter mentores, fazer um bate-papo igual esse aqui, né? Por quê? Porque você vai crescendo e melhorando também como vendedor, né? E, num primeiro momento, eu dava as regras. Faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Depois eu comecei a ouvir mais as pessoas, principalmente porque eu fui saindo da frente do negócio e as pessoas foram vendendo. Hoje eu não vendo mais, acho que foi, sei lá, faz 4 anos que eu não vendo. Não vendo no dia a dia, eu não estou ali no cliente, né? Tirando uma ou outra vez que você entra, né? Mas hoje eu estou mais na gestão do que na venda direta. Mas hoje eu ouço eles o tempo inteiro. Porque quando eles falam para mim, ó, fiz isso. Opa, já melhorou bastante. O cara já tem autonomia. Lá atrás eu falava como é que ele fazia, agora ele já tem autonomia. Ele muda o copy, ele olha o funil. Ele fala, olha, no funil, aqui ó, não estava convertendo. Mexi nisso. Eu mexi nisso, deu uma melhorada. Você falou, opa, legal, hein? Ele já está pensando no negócio, né? Ele já virou meu sócio, já está pensando no negócio. Claro que ele está pensando na comissão dele, excelente, é isso que ele tem que pensar. Porque eu queria mesmo era dar uma Ferrari para todos os funcionários de comissão, né? Porque se eu desse uma Ferrari para eles, eu era bilionário, eu estava na lista da Forbes, né? Então, essa é a tônica do negócio. Mas, então, hoje eu ouço muito. Eu faço uma reunião semestral também, que a gente chama de flywheel, né? Flywheel, né? O que faz virar a roda. E a gente já sabe, todo mundo já sabe, até o meu salário. Todo mundo sabe quanto é meu prolabore. E lá está as duas vertentes do negócio, onde é que está o nosso foco. E a pergunta é, o que nós vamos fazer para melhorar? Claro que vem muita questão que é mais custo do que resultado. E agora o primeiro semestre que a gente fez foi assim. O segundo semestre, o pessoal já começou a entender que precisa economizar, que não adianta eu botar um monte de funcionário. O cara já começou a entrar, já começou a entender da lei dos rendimentos decrescentes, que se eu contratar mais um vendedor, vai diluir. Se não aumentar a quantia de leads, a comissão dele aumenta. Então, o problema não é contratar outro vendedor, é aumentar o volume de leads. Então, essas coisas, e aí as ideias vêm da própria equipe, né? Às vezes vem ferida, às vezes vem coisa que você não gosta, né? Mas aí, respira fundo, não fala nada, ouve e vê como é que você vai melhorar e como é que você vai aplicar. Porque você também, se tudo aquilo que as pessoas sugestionarem, nada você aplicar, daí para frente você tem um problema. Você tem um problema porque você está falando para ninguém, está fazendo reunião para ninguém, né? Aí vira aquele negócio, o cara dá parpite, porque virou ao invés de te dar solução para o seu negócio. Vai chegar uma hora e o cara não vai falar mais nada, porque ele fala, não tem resultado. Não tem resultado, né? Então, ou vira uma reunião do semestre passado, né? Os eventos que falaram lá vêm de novo, né? E dentro desse contexto, as pessoas gostam de fazer isso. Elas gostam de participar, elas gostam de ver o negócio melhorar, quando elas estão alinhadas com o seu propósito. Quando elas estão alinhadas com o seu propósito, ele já evoluiu um pouco mais de ser funcionário para ser um parceiro do teu negócio. O próximo passo é você criar um caminho para ele ser sócio do seu negócio, mesmo pequeno. Pergunta se eu sei fazer isso? Não sei, mas a gente vai aprender. Vai começar a estruturar isso também. Começar a estruturar isso também. Legal. Isso é importante. Eu acho que esse é um caminho. Os Estados Unidos tem muito isso, né? Associado, principalmente nos escritórios de advocacia. Mas é uma prática que eu não vejo muito eu nunca vi isso no Brasil. Às vezes, talvez nas startups. Talvez. A turma de tecnologia talvez tenha feito isso. Até porque aí tem outros quesitos, né? Você está com uma startup, quando você está começando com uma startup... Ele também veio do modelo americano, né? Veio do modelo americano. É mais fácil de fazer isso aí. Como funciona a contratação na sua empresa? Imagino que você talvez não tenha contratado já há alguns meses ou talvez anos. A equipe já está meio fixa ali por um tempo aí. Mas como você contrata? Você se preocupa com essa questão do propósito? Você contrata pelos hard skills, pelos soft skills? Você pega uma pessoa já treinada, você treina ela? Ultimamente eu tenho contratado pelos soft skills e até mesmo pela ausência deles.
Porque tem pessoas que a gente tem pego. Ausência, assim, no sentido de que você pode estar pegando uma pessoa tão crua, tão bruta lá, 17, 18 anos, começando a trabalhar, que você precisa lapidar. Agora, eu tenho um menino que está com a gente do fim do ano passado, né? E ele está se mostrando um comercial excelente. Se você olhar o perfil dele, não tem o perfil padrão do comercial, sabe? Ele se comunica, mas não é um exímio comunicador, mas ele tem a paciência de fazer a venda consultiva. Ele aprendeu, está aprendendo, né? Porque o negócio, assim, um ano é o tempo do que você leva para ter uma pessoa conhecendo bem os produtos, né? É mais ou menos um ano, ele está com menos tempo que isso, mas qual é a grande vantagem? Ele não vem com nenhum tipo de vício. Isso é bom. A gente já falou sobre isso. Treina alguém no seu modelo. Agora tem um problema. Você está pagando caro por isso, porque esse camarada, até ele chegar trazer resultado. Até ele começar a te trazer resultado, leva muito tempo. É um custo muito alto. Mas isso é interessante, depois você passa pra gente. A gente tem muita essa curiosidade desse processo. Quanto custa efetivamente? Você fala assim, fiquei X meses com ele começou a se pagar depois de X período. Um profissional normal, para mim, ele começa a se pagar com 4 meses e meio, aproximadamente, 5 meses. Veio do mercado. Um profissional que veio do mercado, né? Não exatamente do meu mercado, mas um cara que seja de vendas, ele começa a se pagar, porque é aqueles 30 dias para pegar o grosso do produto, para entender como a gente trabalha, para começar. Ele vai começar lá vendendo a segunda semana de trabalho, mas aí a curva e eu falo que ele começa a se pagar no sentido que ele vai empilhando as matrículas, né? O primeiro mês ele não se paga, é só um custo. O segundo mês chegou 4 meses mais ou menos é o que leva para ele se pagar. Eu estou estimando que fazendo dessa forma, começando do zero, vai levar aproximadamente um ano, 11 meses, 12 meses. Aí é aquela coisa, né? Mas qual é o risco? O cara ir embora. O outro você tem o mesmo risco. Qual é o profissional que tem mais risco de não dar certo? Esse que eu trouxe, que às vezes vem de uma grande empresa, está acostumado num modelo diferente, ou ele está vindo de um outro tipo de franquia, já tem uma base, né? Ele faz uma expectativa ilusória do negócio. E aí ele chega, não entra aquele dinheiro todo que ele quer, não é um negócio tão bom. Então, você tem um risco muito maior que esse outro. Então, o outro você paga para ele aprender. E esse outro pode ser que também não dê certo, né? Porque, primeiro, eu vou dizer o que todo mundo diz aqui para vocês. Está difícil contratar. Está sobrando gente e faltando. Está sobrando currículo. Sobrando vaga. E sobrando vaga. Então, por exemplo, eu uso normalmente eu coloco a vaga no PAT, né? Até porque se você conseguir contratar, você está ajudando a sua própria cidade, né? Os meus polos, a maioria estão em cidade do interior, mas normalmente eu consigo contratar da agência. Por incrível que pareça, eu recebo 30, 40 currículos por mês. Eu faço banco de vagas. Eu tenho um banco de vagas que por quê? Porque se qualquer um que sair, eu tenho pelo menos, eu não preciso começar uma contratação do zero. Eu tenho um monte de gente ali que eu posso conversar e fazer, né? Então, eu tenho lá uns 5, 6 pessoas que não quer dizer que eu vou fazer a proposta, ele vai aceitar, não quer dizer que ele vai querer trocar de emprego, né? É só um atalho. É só um atalho. Não quer dizer que o mundo de você fazer o banco de talentos, né, vamos chamar assim, porque esses são aqueles que você contrataria, vai te ajudar tanto assim no meu negócio, porque eu sou pequeno, mas te ajuda bastante na hora da dor de barriga. Isso já aconteceu, né? Já aconteceu. A menina chegou e falou: arrumei um emprego para ir para o Itaú, eu estou começando lá dia 1º, tinha 6 dias em janeiro. Cara, janeiro, se eu pegar um cara que não decola, eu perdi o semestre, eu não bato a meta. Não bato a meta. Certo, né? Porque é o pior momento, ela está saindo no pior momento
momento do business, porque ela está saindo no pico da venda. O maior número de leads que você vai ter vai ser nesse momento. Vai ser janeiro, fevereiro. Então ela está saindo aí. Veio uma outra, entrou e começou devagar e, sabe, bater uma meta. No sufoco, bater uma meta. Mas eu demorei 4 dias para repor a vaga, porque eu tinha currículo, né? Então, isso. Se eu não tivesse, se eu fosse começar a colocar a vaga na agência, colocar no pátio, fazer as entrevistas, ia levar 15 dias. 15 dias para a pessoa, meio de fevereiro. Então, essa é uma questão importante. Você ter um banco de talentos é uma coisa importante, não quer dizer que resolve todos os problemas, mas o que eu prefiro na contratação? Os ambiciosos. Principalmente quando é vendedor. Né? Então, o menino, ele não sabia o que queria ser da vida, ele estava lá trabalhando eu tenho um polo dentro de uma escola, ele estava lá trabalhando, ia ser mandado embora, porque eles iam fazer um corte no fim do ano, aí o mantenedor falou, rapaz, eu vou mandar embora um pessoal aí, e tem uma pessoa específica que eu gosto muito dele, você não está precisando de gente? Eu falei, manda para mim, né? E aí, eu falei, é assim, comecei a explicar como é que funcionava, e ele só fazia assim. Prestou atenção. Faz sentido para você? Tá bom. O que você tem expectativa? O que você está pensando na vida? Eu quero casar, eu quero ter uma mulher, eu quero ter um carro, eu quero construir uma família, eu quero ajudar minha mãe, eu quero ser rico, está contratado. Ele começou meio tímido, assim, meio tímido para falar, acho com medo da... Aí se empolgou, eu quero ser rico. Bom, está contratado. Porque não tem jeito, né? Se contratar um cara que tá estagnado... Esse cara, por mais que talvez ele não tivesse isso no papel, ele tem a meta dele, cara. Talvez não tenha, ela não esteja numerada, mas ele estruturada. Mas ele sabe o que ele quer. Olha aquilo que ele falou, né, há pouco. A maioria das pessoas não sabe o que querem daqui a 5 anos. Tudo bem que eu quero ser rico, aí já está melhor do que eu não saber daqui a 5 anos, mas ainda não é suficiente. Não é o suficiente, mas alguma coisa. Não é o suficiente, né? Porque tem aquele cara que quer ter a casa própria dele, está com 50 anos e não chegou lá ainda, porque ele só quer, ele não fez um projeto, né? Ele não batalhou, né? Ele não parou para fazer um plano, esse ano eu vou poupar tanto para entrada, eu vou fazer isso. Ele continuou fazendo as mesmas coisas de consumo que ele fazia e não planejou. E é a falta de perspectiva. Essa falta de perspectiva eu acho que é um diferencial cultural nosso. Mas eu acho que está mudando. Eu tenho esperança. Que bom. Eu tenho esperança. Eu acho que pelo menos a turma do marketing digital vai continuando vendendo esse negócio de propósito, de você vai ficar rico. Uma hora a gente começa a pensar. Entra por osmose. Né? Entra por osmose. Mas Mindset por osmose. Mudança de mindset por osmose. Mas isso eu perguntei ontem aqui para nossa convidada, como mudar a cultura, né? Porque é algo que é complexo demais. Como que se cria a cultura? Planejar a cultura que a gente tem hoje? Ou só foi acontecendo? Porque eu vejo, quando você olha para outros países, teve um mínimo de planejamento de cultura. Você olha para os Estados Unidos, ele teve um planejamento lá, a primeira Constituição, quem começou a pensar nos Estados Unidos, país, eles tinham uma ideia. Talvez não era o plano mais estruturado, mas eles tinham alguma coisa. A liberdade é essencial. Tanto é que a liberdade de expressão lá é inquestionável. Não tem debate. Não, você não pode xingar. Pode sim. Se você quiser xingar, você xinga todo mundo. Depois não resolve. Não falar, você pode falar. Aqui é tudo misturado, é liberdade de expressão, mas você não pode ofender. Mas aí fudeu, né? Aí nós vamos entrar numa pauta que não... vai ficar muito extensa. Nós vamos entrar numa pauta extensa e que me desagrada muito. Mas é complexo, né? Mas assim, você falou, como mudar a cultura? Eu acho que o achismo, talvez se os empresários começassem a olhar para o teu funcionário, você pegou esse garoto, você deu esse exemplo, pô, esse cara tem um negócio aqui, eu vou trabalhar ele mais nisso, eu vou ajudar ele a pensar planejamento, pensar estrategicamente a família, o carro. Isso vai afetar a geração. A geração dele, aí ele vai compartilhar isso com os amigos, é o efeito bola de neve que a gente conversa. Vai ensinar conversa. para os filhos, para os netos, e o negócio vai expandir. E o negócio vai expandir. O que eu vejo às vezes é que o empresário ele quer, e a gente já conversou com vários, eu quero, mas eu não quero perder tempo trocando essa ideia. Você entende? Então eu não quero. Se eu não vou a fundo no negócio, eu não quero. Exato. Então, mas o que eu sinto de muitos empresários é isso. Eu quero um cara bom, eu tenho problema de mão de obra, mas eu não quero trocar uma ideia, entender a dinâmica, de repente ajudar ele a planejar, chegar para ele e falar assim, financeiro. Eu tô falando isso, gente, porque se o Elton estiver assistindo, ele deve ter
testemunha. Eu tive um garoto que eu contratei com 18 anos, 19. Eu já assisti, não, você vai mandar esse episódio pra ele. Vou mandar pra ele. Eu cheguei pra ele e falei exatamente isso. O que você quer na sua vida? Aí ele, eu quero ser advogado e contador. Eu falei, tá, quanto custa uma faculdade de contabilidade? Não sei. Eu falei, então vai descobrir. Primeiro passo. Primeiro passo. Aí ele foi e tal, passou um tempo ali. Entrou no meio do ano, já tinha passado, entrou em agosto, assim, já tinha passado pelo de matrícula e tal. Em janeiro a gente sentou e falei, e aí? E a faculdade vai fazer? Eu não posso pagar. E por que não? Não, porque faculdade é caro. Eu falei, de onde você tirou isso? Aí ele parou. Eu falei, você pesquisou? Não. Eu falei, então como você tá falando que é caro? Vai pesquisar. E volta aqui. Aí eu falei pra ele assim, para o teu dia de trabalho e vai pesquisar quanto custa uma faculdade. Aí ele foi, ligou em várias faculdades. Liguei nessa, essa custa tanto, não dá pra me pagar. Não consigo pagar, Cleiton. Eu como não? Vem aqui. Peguei uma lousa, tem uma lousa no escritório. Quer gravar um episódio com essa lousa? Seu salário é esse, líquido. Quais são suas despesas? Me fala. Não, eu gasto R$100 com internet. Falei, isso não é prioridade. Como assim? Eu gosto da internet. Falei, e ele é evangélico. Falei, a sua igreja, teu dízimo, não é importante pra você? Falei, então primeiro dízimo. Uhum. E o que mais? Internet. Falei, não, isso não é prioridade. Faculdade. Você não falou que ia ser contador? Então, primeiro paga a faculdade, depois você vê a internet. Internet é um S, mas na faculdade tem internet pra você usar pra fazer trabalho. Na faculdade, no escritório, na rua, enfim, né? você vai achar o meio. Tá, verdade. Eu falei, o que mais? O que mais tem despesa? Eu faço isso, listei tudo, sobrou R$300 pra ele. Ainda sobrou 300. Pagava a faculdade, sobrava 300. Ou seja, dava para pagar a internet e ainda sobrava 200. Isso. Aí na hora que eu montei tudo isso pra ele, ele ficou olhando. Eu falei, você não vai andar de Uber, você não vai sair todo final de semana, você não vai sair beber todo final de semana. Por fim, ele bebe, tá? Você não tem muito o que fazer. Os próximos 4 anos da sua vida é a faculdade, é teu sonho, não é a faculdade que você quer? Teu futuro. Porque a partir do momento que você fizer a faculdade, você passa a ganhar mais. Eu não posso te pagar mais hoje. Eu falei bem isso pra ele. Eu não posso te pagar mais hoje. Mas quando você estiver formado, ou eu te pago mais, ou alguém no mercado vai te pagar mais. Tá bom. Mas acho que eu não consigo fazer faculdade. Eu falei, por quê? Não, porque é muito difícil. Não é difícil, isso é mentira. Quem te falou isso é mentiroso, não sabe o que tá falando. Se eu fiz, você também faz. Se eu fiz, você também faz. Mas isso eu não consegui entender. Eu falei, você tem um professor particular, eu sou contador, eu tô aqui dentro com você todo dia. A hora que você tiver uma dúvida na sala que o professor não te explicou direito, a gente para e conversa. Tá bom, então vou fazer. Por fim, tá terminando o segundo ano, não tem nenhuma DP, tá melhor do que eu já, tô terminando e tem um mês de demissão. E recebeu uma proposta pra ganhar mais. Já mudou de patamar. Mudou de patamar. Só que eu perdi um puta no tempo. Todo mês sentando com ele, faz isso, vai fazer Mas bico, mudou a vai fazer cabeça e vai mudar toda a geração da família dele agora. É o que eu Talvez espero. vai mudar toda a geração. Eu até brinquei com ele, assim, eu falei, eu quero te encontrar daqui 30 anos, sabe, pra ver se meu projeto social deu certo. Eu tenho que saber se funciona ou não. Mas, sabe, aí toda semana ele manda, minha carta saiu, isso aconteceu, eu tô indo pra comprar um carro, tô fazendo bico. Mudou a Mudou a mensalidade. Mas custa. A questão, estava falando do como funciona os Estados Unidos, o projeto, o planejamento. Na verdade, se você pensar, nós tivemos diversos motivos pelos quais o planejamento não estava incluso. Precisamos pensar também que planejar enquanto disciplina não é algo tão antigo assim. E isso começa, vamos supor, lá na década de 60, 70, e vai encontrar um Brasil aqui na inflação. A gente até criou, nós somos criativos, nós criamos a correção monetária, nós criamos formas de proteger o balanço, fazer orçamento em moeda forte, a gente fazia orçamento em dólar, uma série de coisas, mas era mais fácil, isso as grandes empresas, porque as pequenas e médias era muito mais fácil falar, não dá para planejar nesse país. E aí acho que parte... ficaram o tamanho que ficaram no Brasil, né? Exatamente. E se você olhar banco, fala para mim que banco estrangeiro que arrebenta lá fora e arrebenta aqui dentro. Você vê que o único que ainda se sustenta, acho que é o Santander, porque comprou o Bradesco. Porque comprou o Banespa. Não, e lembra da época, caiu as ações lá fora, porque ele pagou muito caro no Banespa, porque nenhum outro, parece que eu não me lembro, ele me deu o dobro. Não, foi o triplo. O triplo no segundo colocado, um negócio assim. Onde que eu vi isso? Essa treta da compra do Banespa é absurdo, porque a lei da estatização da época, da privatização, era assim, se você fosse um banco estrangeiro entrando, você não precisava desembolsar o investimento. Eles fizeram a oferta, o valor que ele falasse, assim, eu vou pagar, acho que foi 9, sei que acho que estava assim, estava em 3 e ele ofereceu 9 as ofertas. Eu não me lembro, os números exatos eu não lembro. Mas tipo assim, os caras estavam oferecendo, os nacionais estavam oferecendo
oferecendo 3, 4, ele ofereceu 9, 8, 10. E aí vendeu. Só que por ele ser um estrangeiro entrando no capital, tinha uma brecha na lei da privatização que ele não precisava aportar esse dinheiro, desembolsar esse dinheiro. Esse dinheiro tinha que ficar numa reserva dentro do próprio banco por 30 anos. Mas era dele, corrigido pela inflação, corrigido pela Selic. Era como se ele estivesse comprando tesouro direto e deixando aplicado pro governo por 30 Ele ganhou anos. o banco, né? Ele ganhou o banco. Ele não precisa pagar. Se você pensar que se esse dinheiro talvez estivesse num outro investimento que não fosse a Selic e desse mais dinheiro, ele pagou um prêmio para estar aqui. Isso. Né? Mas olha o lado do legislador. Você fez captação de boa, né? Então. Mas eles mudaram a lei depois dessa privatização. Aí, tava muito. Outra coisa que acha no Brasil, que a gente muda tudo por lei. Então, mas é só fazer uma lei que a gente resolve o problema. Ou ainda, ou algum outro tipo de imposição. Vamos voltar aqui à questão que vocês me convidaram para empreendedorismo. Então, o cara acha que se fazer, pode ser empreendedorismo, pode ser educação financeira, que é outra que está na tônica. Vamos fazer uma lei que você tem que ter disciplina de empreendedor em todo o currículo. Graduação, sei lá, como ensino médio. Todo ensino médio. Ensino fundamental, na universidade. Isso resolve o problema? Não. Porque não é cultural. Não, além de não ser cultural, você não mudou o mindset do cara, você só fez uma disciplina. Então é a mesma coisa como você está estudando qualquer disciplina. E aí, você põe um cara para dar essa disciplina que é funcionário público. Não estou menosprezando o funcionário público, não é isso? Conhece o mercado de empreendedorismo. Ele não entende do que é empreendedorismo porque ele não empreende. Só entende o que é empreendedorismo eu e você, ele. Por que nós entendemos? Porque você já passou a noite de não ter dinheiro para pagar a folha. A folha está chegando, você não tem dinheiro. Você tem uma dívida, né? E você tem que buscar alternativa, e você tem que sentar com quem você não gostaria, e você tem que fazer, dentro dos limites da ética, coisas que você não gostaria de fazer para você poder fazer o seu negócio andar, para você fazer o seu negócio crescer. Né? Você não precisa sentar com o diabo para fazer o seu negócio crescer, mas você tem que, às vezes, trabalhar com o auxiliar dele, conversar com o auxiliar dele. Então, é um pouco complicado. É complexo demais. Tudo bem, se fala com todos dentro dos limites da ética, etc. Mesmo assim, tem coisa que você não gostaria de fazer, tem mercado que você não gostaria de entrar, tem negócio que você não gostaria de explorar. E você faz por quê? Se você é empreendedor. Porque mais importante para você é construir. Aí você põe um cara para dar essa disciplina que é assalariado. Não vai funcionar. Não, e às vezes ele fez um curso de teoria também, né? O curso dele é de teoria. E às vezes funciona se ele tivesse muito imbuído daquilo. O método fosse muito bom, poderia ocorrer transformação. Mas se não há transformação, não é empreendedorismo. Não há. Dentro desse contexto. Agora, tem claro, as pessoas que já são empreendedores por natureza, que têm família de empreendedor, né? O empreendedor filho de peixe, peixinho é um bom caminho. Você pega, né? Agora, né? Porque nós temos uma geração também que você formava pai empreendedor, filho playboy, e neto aproveitando o resto que sobrou da riqueza. Né? Ainda tem muito isso, você vê em grandes grupos, mas nós já estamos discutindo sucessão, já estamos discutindo outras coisas que mantém a riqueza da. Né? E às vezes o cara não quer trabalhar no negócio do pai, mas ele cria outro negócio. Então, essa veia empreendedora, eu não estou dizendo que empreender alguém nasce empreendedor, não. Acho que empreendedor a gente aprende. Se alguém nascesse empreendedor, não fui eu. E estou aqui. Né? E estou batalhando. E estou arrependido de não ter começado antes. Eu falo assim, mas e aquela liberdade da internet? Você fazer o que quer, trabalhar quantas horas você quer? Se você quer empreender por causa disso, esquece. Porque empreender é trabalhar muito. É trabalhar com afim, é aprender todo dia, e é aí que está o tesão da coisa, né? Você aprender todo dia. Não tem como você ser empreendedor e não aprender todo dia. Até porque se você se acomodar, você quebra. Porque
Quem quebra, olha que interessante, quem quebra você não é a concorrência. Quem quebra você é você. Quem quebra você é seu mindset. E você pode quebrar 2, 3 vezes na vida e reconstruir. Porque se o seu mindset for de reconstrução. Porque se não for, você vai quebrar a primeira vez e vai voltar a ser serviço. Você vai quebrar e vai fazer um concurso público. Então, aqui no Brasil nós achamos que nós resolvemos tudo por lei. Tudo a gente faz uma lei, a gente resolve. E o pior é que aqui a gente tem o famoso a lei não pegou, né? Que a lei não dá certo, a lei não pegou. Existe a lei, claro, mas ela não pegou. A lei não pegou, porque ela não mexeu com aquilo que devia mexer. Tem lei que pega? Vamos citar uma lei que pega? Você vê hoje gente andando sem cinto de segurança? Não, mas muito difícil. Mas por que a lei pegou? Porque mexeu no bolso e em algum momento uma campanha de segurança que mostra, olha, se você bater o carro com o cinto de segurança, você tem X vezes mais chance. Aí a lei pega. Por quê? Porque ela... Então, mas é um processo cultural lento, mas no caso, você deu esse exemplo, e de fato hoje em dia dificilmente você vê alguém que anda sem cinto. Dificilmente. Eu lembro que na minha época, meu amigo, quando eu andava de carro... Na minha época, eu sou bem mais velho que você, né? Tô chegando. Se você andasse com cinto, ele corria de você. Isso. Eu lembro você podia falar que olha, não ia fazer diferença você vender o carro. Você quer com cinto ou sem cinto? Porque não ia fazer diferença, era acessório. Estava lá no carro. O dia que você precisasse puxar o cinto, ele estava emperrado, cheio de sujeira lá, não saía do carro. Você colocava você. Eu achava o bico porque uma vez eu lembro disso, a gente tava andando de carro indo pra cidade com meu irmão, sem cinto, todo mundo no carro. Aí na hora que a gente olhou, assim, tinha uma blitz. Aí era pra isso que você colocava cinto. Coloca o cinto porque a polícia tá vendo. Não era porque, não, eu vou pensar e vai me salvar. Não, eu só colocava quando tinha polícia na estrada. Mas mudou, né? É outro fator que, quando você comentou da contabilidade, é um fator. A contabilidade é necessário, mas a maioria do mercado ninguém faz. É uma lei que recomenda, o contador tem que fazer, mas o cliente não. Mas por que ele não faz? Não sei. Eu não sei onde o contador deixou muito para lá em algum momento, porque eu entendo que se o Estado fiscalizasse e multasse, ia dar umas 3, 4 multas e eu começar a fazer. Se o contador cobrasse num período anterior, talvez. Hoje é muito complexo, hoje eu não sei como mudar isso. Eu acho que só a legislação, lá atrás, nós criamos o livro caixa para isentar a contabilidade e nós continuamos no livro caixa. Tem esse fator também. É esse o grande problema. Eu não sei quando foi criado o livro caixa, mas provavelmente vem lá do Império, ou bem no começo da República. Mas eu vou responder de uma outra maneira. É que o empresário não vê valor. Sim. Por que você usa cinto de segurança? Você vê valor na sua vida. Então, se você não consegue ver valor, a coisa descamba para o preço. Então, você cobra meio salário mínimo, entrega uma guia, entrega lá, está resolvido. O empresário, por outro lado, ele não tem a mínima ideia, ele não tem ideia do que é um balanço, ele não tem ideia do... Estou falando do pequeno e médio empresário. É a realidade de 90%. É a realidade. E ele não está interessado nisso, porque é uma coisa que eu falo muito, assim, quando eu estou gravando o vídeo, que é o nosso empreendedor, às vezes ele é bom de vendas, às vezes ele é bom de produção, vende uma venda consultiva, ele sabe vender e não cuida das finanças e quebra o negócio dele por falta de um fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? Saldo inicial, mais entradas, menos saída, projetado por um determinado período. E ele não faz isso. E aí, às vezes, ele está fazendo negócio e botando dinheiro no negócio, o negócio crescendo, ele botando dinheiro e ele está quebrado, porque a margem dele é desse tamanho. Está no giro. Está no giro, né? Está no giro, está no banco, está no cheque especial, está em tudo que é danoso por falta de um fluxo de caixa. Porque até para você crescer, você precisa ter planejamento. Se você fizer crescer sem planejamento, você quebra. E eu vi isso na minha vida, assim, cara, o negócio está crescendo, vamos comprar uma máquina, vamos financiar, não dá para financiar porque isso demora muito, se a gente vou tentar BNDES em um ano, se a gente for
vou fazer isso, vamos comprar. E compra com capital de giro. Só que o ciclo de retorno da máquina é muito diferente. Você quebra o seu negócio. E depois você faz o que com a máquina? Vende ela. Vende ela para pagar o golpe. Isso aí. Complexo. Brasil. Brasil. Empreender é uma série de aprendizados. Então, Diário. Constante. não podemos descuidar nunca do fluxo de caixa. Nós precisamos crescer, mas crescer planejado, crescer com fluxo de caixa saudável, com margem, né? Vender com margem para sobrar dinheiro, separar o teu negócio do teu dia a dia, ter um prolabore. Né? O Robson Shiba falou uma vez um negócio que eu não sei se a frase é dele, mas eu ouvi dele, que é muito interessante. Dono rico, negócio pobre. Dono pobre, negócio rico. Bote o dinheiro. Se o teu negócio é bom, bota dinheiro nele. Depois você compra o carro, depois você compra o avião, depois você... Porque afinal é um negócio que vai sustentar. É um negócio que vai sustentar a sua Gerações, né? família. Você quer ser grande, economize no começo para você ter avião daqui a 10 anos. E se você quiser ter o carrão agora, você nunca vai ter o avião daqui a 10 anos. Levi, obrigado aí. Eu que agradeço. Paulo, legal. Obrigado, Levi. Realmente navegamos por vários assuntos bacanas. Deus, vamos tomar mais um café. Mais um café. Mais um café Govone. Recados? Não lembro. Curte, compartilha, segue. Isso. O pessoal não faz, o pessoal é traído. Assiste aí, eles não engajam com a gente. Eles Só assistem, assiste mas e não engaja. Não engaja. Precisa deixar um comentário, né, Levi? Isso, deixa um comentário, faz uma pergunta aí. Isso aí. Faz uma pergunta para mim que é para eu voltar. Isso. Mas você está convidado, tá? Se estiver aqui pela região, quiser bater um papo, só marca. Obrigado mesmo, foi um papo bacana, acho que agregou bastante informação aí, usando algumas coisas que a gente nos pautava. Vamos estar pegando com a gente. Vamos também. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais.